Olá! Normalmente quando a família está se preparando para ir para algum lugar importante, para ver pessoas importantes, os pais fazem questão de preparar os filhos, que eles estejam limpos, com uma boa roupa, para que eles estejam apresentáveis para aquela ocasião. E da mesma forma, se nós vamos a um lugar importante, nós tomamos um banho, colocamos uma boa roupa, porque nós estaremos diante de pessoas importantes. Agora, e se eu convidasse você para estar agora na presença de Deus? Como é que você se arrumaria para essa ocasião? O texto da nossa devocional de hoje, continua na nossa série sobre as bem-aventuranças, ele responde essa pergunta. O nosso texto é Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Nas bem-aventuranças, Jesus ensina sobre o caráter de um cidadão do reino dos céus. Em outras palavras, ele está descrevendo como é alguém que é salvo por Cristo. E até agora, nas nossas outras devocionais, nós vimos que as bem-aventuranças se dividem. A primeira parte delas apresenta uma estrutura na qual ela apresenta o caráter desse cidadão do reino. Então, em primeiro lugar, o texto nos apresenta que o cidadão do reino é aquele que tem um coração puro. O texto diz, bem-aventurados os puros de coração. Então, a sexta marca de um cidadão do reino, a sequência das bem-aventuranças, é a pureza de coração. E a palavra traduzida aqui como puro ou limpo, ela aparece em outras partes da Bíblia com sentidos diferentes. Por exemplo, em Mateus capítulo 27, versículo 59, a palavra é usada para falar da limpeza da sujeira, quando nós nos sujamos, quando fazemos alguma atividade fora de casa. Em Romanos capítulo 14, versículo 20, a palavra é usada com o sentido de limpeza cerimonial. É você seguir alguns critérios que lhe permitiam participar das cerimônias de adoração a Deus no Antigo Testamento. Em João capítulo 13, versículo 10, a palavra tem o sentido de limpeza espiritual, estar limpo do pecado. Mas o que deve ser limpo ou puro de acordo com o texto? Jesus não está falando sobre a limpeza do corpo, nem sobre a limpeza cerimonial, mas ele fala sobre a limpeza do coração. E nós percebemos isso porque Jesus lidou com um problema com os religiosos nos seus dias. Os religiosos eles se preocupavam apenas com uma limpeza exterior. Em Mateus capítulo 23, do versículos 25 a 27, nós vemos o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Os fariseus e os mestres da lei buscavam apenas uma limpeza de aparência. Eles não estavam preocupados com o coração. Então, por isso, o foco dessa bem-aventurança, ela está na limpeza do coração, num coração transformado por Jesus. Agora, o problema é que a Bíblia nos diz que nós, seres humanos, somos pecadores, somos impuros de coração. E diante dessa realidade da impureza do nosso coração, para que nós sejamos puros nesse sentido da bem-aventurança, nós precisamos ser purificados por Cristo e pela sua palavra. João capítulo 15, versículo 3, Jesus diz o seguinte, falando com os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Jesus purifica por meio da palavra dele. E a segunda parte da bem-aventurança fala sobre o resultado disso. A segunda parte do versículo diz, pois verão a Deus. Então, a recompensa, o resultado, segundo o texto, de ser puro de coração é que nós veremos a Deus. A palavra significa ver, mas não no sentido de olhar, mas no sentido de contemplar. Nós precisamos nos lembrar que no Antigo Testamento a impureza impedia que alguém se aproximasse da presença de Deus no templo. E da mesma forma, a impureza de coração, ou seja,
não ter um coração perdoado e transformado impede que alguém se aproxime e veja Deus. Olha só, por exemplo, o que diz Hebreus capítulo 12, versículo 14, sobre ver a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O conceito de limpeza é usado na Bíblia para se referir à condição que nos permite entrar na presença de Deus. Olha só Apocalipse 22, 14, o que diz. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas suas portas. Então ninguém vai entrar na presença de Deus se não for lavado. Isso significa que só vai entrar no reino dos céus aquele que tiver um coração purificado, lavado por Jesus. Então, meus queridos, essa bem-aventurança nos ensina que nós estamos preparados para ver a Deus apenas por meio da limpeza do coração feita pela fé em Jesus. Eu quero encerrar essa nossa reflexão com duas perguntas. A primeira delas é: você tem um coração purificado por Jesus? Lembre-se que isso não significa ser uma pessoa boa ou alguém legal, mas é crer que Jesus perdoa pecados. Isso já aconteceu com você? A segunda pergunta é: você tem visto a Deus? É verdade que, de uma certa forma, nós apenas veremos a Deus quando estivermos com Ele no futuro. Mas, num outro sentido, o cidadão do reino, ele já tem acesso à presença de Deus, ele já pode contemplar a Deus pela palavra. Você tem contemplado a Deus? Meus queridos, quando nós vamos a um lugar especial para ver pessoas importantes, nós nos preparamos, nós tomamos um banho, nós nos vestimos adequadamente. Agora, um dia, nós veremos a Deus. Você está preparado para esse dia? Se o coração seu foi purificado pela fé em Jesus Cristo, o texto diz, você verá a Deus. E por isso você é bem-aventurado, muito feliz. Desfrute dessa felicidade e dessa alegria, do privilégio de poder contemplar o Deus santo e maravilhoso que nós temos. Que Deus o abençoe e até a próxima.